Do jogo de hoje, em Montevidéu, às 19 horas, entre Peñarol e Flamengo, sairá a última equipe classificada para a semifinal da Libertadores da América. A corrida para se classificar a Libertadores começou com o Colo-Colo e River Plate. No primeiro jogo, tudo igual. No segundo, em casa, o River Plate resolveu a fatura com um placar mínimo, 1-0, e se classificou. E ficou esperando o vencedor de Atlético Mineiro e Fluminense, que saiu ontem. O Atlético Mineiro, com 2 gols do Daverson, bateu a equipe do Fluminense, que tinha vencido o Galo no Rio de Janeiro por 1-0. O placar de 2-0 deu ao Atlético Mineiro a classificação direta. O Atlético enfrenta o River Plate no primeiro jogo em Minas Gerais, decidindo a vaga à final da Libertadores fora. No outro jogo da noite, São Paulo e Botafogo empataram em 1-1 no tempo normal, com o Lucas Moura perdendo um pênalti. Durante o jogo normal, aos 49 minutos do primeiro tempo, o Caleri abriu a disputa de penalidades perdendo o pênalti. O Vitinho, para justificar o nome, perdeu o pênalti também para o Botafogo. E o Botafogo, no final das contas, acabou se classificando nas penalidades. Desde 1951, o Botafogo não chegava na semifinal de uma competição internacional como a Libertadores América. Então, de um lado, Atlético Mineiro e River Plate. Do outro, Botafogo e quem passar da disputa entre Peñarol e Flamengo hoje, às 19 horas, no estádio Campeão del Siglo, lá no Uruguai. Gente, não tem o que falar. É o ano do Flamengo sendo jogado hoje. Não tem esquema tático, não tem treinador, não tem... Existe o manto sagrado. Não é pelo Tite, não é pelo Landim, não é pelo Brás, não é pelo Spindel, não é pelo Gabigol, não é pelo Matheus Batti, não é por nenhum deles. É pelo manto sagrado. A gente sabe que se a gente perde e é desclassificado hoje, a pressão vai virar um caldeirão amanhã. Se a gente ganha, tudo isso vai mudar. O Flamengo da sexta-feira, dia 27 de setembro, não será o mesmo Flamengo da quinta-feira, dia 26 de setembro. A começar pelo apoio que a nação deu ao se despedir da equipe rumo ao Uruguai. Ganhando, ninguém segura o Flamengo e eu tenho certeza disso. O Flamengo é a única equipe que pode ser tetracampeã dessa Libertadores da América, principalmente entre os brasileiros. Se o Flamengo vence, o astral muda. É o imponderável acontecendo. É aquilo que não acontecia há muito tempo voltando a acontecer. E aí não tem Botafogo, não tem John Textor, não tem Milito, não tem Hulk, não tem Galhardo, não tem ninguém que segure a gente nessa Libertadores da América. Eu falo com os olhos marejados e com o corpo arrepiado de pensar naquilo que o Flamengo pode se tornar a partir do dia 27. E olha, gente, não é só positivamente. O Flamengo pode se transformar também numa situação muito ruim a partir de amanhã. Se a gente não vencer com 11 pontos de distância para o líder, num campeonato que exige regularidade, onde nós tivemos ontem o Grêmio perdendo em casa para o Criciúma. E o Flamengo não conseguiu ganhar lá. Mas o Criciúma foi lá e ganhou. Mas a gente estava todo desmontado. É verdade, eram outras situações. Mas o próprio fato da gente estar desmontado deu ao Grêmio a oportunidade de nos vencer. E com isso, 11 pontos se abriram entre o primeiro colocado, Botafogo, e nós. O Campeonato Brasileiro está muito longe da gente conseguir conquistar. Uma arrancada agora ela é improvável, porque depende de nós, mas depende também de Botafogo, Palmeiras e Fortaleza tropeçarem muito. E a gente só tem um confronto direto contra o Fortaleza. Aliás, no confronto direto, no mês de julho, no Maracanã, o Fortaleza bateu a gente. Então o Campeonato Brasileiro está praticamente descartado para a conquista de título esse ano. O Flamengo tem que ralar muito para conseguir bater a meta orçamentária no Brasileiro, que é de chegar na segunda colocação por conta da premiação que a gente vai ganhar lá. Temos a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Corinthians, que tem um time hoje acertado, que tem um time hoje que é muito melhor do que o time que começou a temporada, tem o seu primeiro jogo na semana que vem, dia 2, no Maracanã. O jogo de volta tem um grande problema envolvido. 2 dias antes, alguns jogadores do Flamengo estarão servindo suas seleções. No caso da seleção brasileira, podemos ter, porque está na lista
de pré-selecionáveis da seleção. Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Gerson e Fabrício Bruno. Contaram aí? São 4. Na lista do Uruguai nós temos Varela, Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, mais 3, são 7. No Chile, Eric Pulgar, mais 1, são 8. E no Equador, Gonzalo Plata pode voltar à seleção equatoriana depois das boas atuações que vem fazendo no Flamengo. Então são 9 jogadores que podem servir à Copa América. Mas vamos ser um pouquinho racionais. Desses 9 jogadores, Varela é titular, Arrasca é titular, Nico é titular. Eric Pulgar perdeu a vaga para o Léo Ortiz, não é titular, então 3. Aí nós temos Gonzalo Plata é titular, 4. Fabrício Bruno é titular, 5. Gerson é titular, 6. Ayrton Lucas perdeu a posição para o Alexandre, não é titular. E aí nós temos os 6 jogadores titulares do Flamengo, 3 jogadores que não são titulares do Flamengo, envolvido com as seleções. Então, 6 jogadores do Flamengo teriam que estar bem para jogar contra o Corinthians, a partida decisiva, a partida de volta lá em Itaquera. E por isso o Flamengo solicitou à CBF que trocasse datas. Ah, mas agora que o Flamengo está falando em trocar data, já sabia disso, eu não sei quanto tempo. Primeiro, gente, Copa do Brasil é sorteio. Você nunca sabe quando você vai jogar, você não sabe nem se você vai se classificar. Então, Copas é mais difícil de você prever. Segundo, faz tempo que eu estou falando com vocês que o Flamengo está pedindo à CBF para fazer trocas de datas na Copa do Brasil. Não é de hoje. Desde a época da Copa América, que o Flamengo está conversando com a CBF para alterar as datas da Copa do Brasil, já prevendo poder chegar nessa fase e ter esse bololô com seleções. Então, pela primeira vez, desta vez, o Flamengo saiu na frente e tentou mudar algo que não compete aos clubes, que é o calendário que a CBF impõe. A Conmebol acabou de soltar o calendário dela. Nenhum clube foi consultado, nenhum clube foi perguntado, ela simplesmente foi lá, sentou com o caderninho na mão, fez a data e liberou. Então os clubes não têm gerência em cima dessa situação do calendário. Mas ainda assim, sabendo que poderia chegar lá, o Flamengo tentou alguma coisinha. Obviamente que a CBF teve que consultar o Corinthians para saber se o Corinthians aceitaria. Como o Corinthians tem poucos ou nenhum jogador convocado para a seleção e vê nessa brecha a única maneira que tem de se classificar em cima do Flamengo, ou uma maneira menos complicada de se classificar em cima do Flamengo, obviamente que o Corinthians não aceitou trocar as datas. E ai desse presidente se aceitasse, gente. Se esse presidente aceitasse trocar as datas, ele estava muito enrolado. A torcida do Corinthians acabava com ele. Então era óbvio que o Corinthians não aceitaria. É uma atitude covarde? É. O Flamengo teria outra atitude se estivesse no lugar do Corinthians? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei se o Flamengo faria diferente. Que é covarde, mas eu não sei se o Flamengo faria diferente. O fato é que nós vamos ter que jogar 2 dias depois dos jogadores retornarem das suas seleções. E desta vez nem é culpa 100% da diretoria rubro-negra, que há pelo menos uns 4 meses vem tentando trocar essas datas para conseguir ter o time completo e ter o time respirando. Mas o Corinthians não deixou e é assim que a gente vai. Uma das situações que me chama muito a atenção no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores da América são os treinadores que estão tendo sucesso nessas competições. A começar pelo Campeonato Brasileiro. O líder é o Botafogo, que tem um treinador português. Na segunda colocação vem o Palmeiras, que tem um treinador português. Na terceira colocação vem o Fortaleza, que tem um treinador argentino. Vamos pular para a Libertadores? Os classificados às semifinais até agora. Atlético Mineiro, treinador argentino. River Plate, Marcelo Galhardo, treinador argentino. Botafogo, Arthur Jorge, treinador português. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou querendo mostrar com isso? Os treinadores brasileiros têm que abrir os olhos. A América do Sul está dominada por estrangeiros nos comandos dos principais times, dos principais clubes. Hoje não é um caso do Fabrício não gostar do treinador brasileiro. Não é um caso de preferência por um treinador de grife estrangeiro. Não é não. Os brasileiros se acostumaram tanto a jogar a responsabilidade nos craques que acabaram não evoluindo para um esquema tático forte, um esquema tático bom.
ainda assim, eu gostei muito do Flamengo que o Tite e o Cleiton Xavier montaram contra o Grêmio. Sabe a diferença, pessoal, do Flamengo que jogou contra o Grêmio e perdeu, do Flamengo que jogou contra o Peñarol e perdeu? O Flamengo que jogou contra o Grêmio não teve a interferência do Matheus Bach. Foi Tite e Cleiton Xavier que montaram. Como foi Tite e Cleiton Xavier que montou o Corinthians campeão, o Grêmio campeão, o Inter campeão. Mas agora no Flamengo, o Matheus Bach, que como diz o Sormani, nunca chupou uma laranja em vestiário nenhum na vida, é um teórico do futebol, é o Matheus Bach que dá os principais pitacos. Ah, não é não, porque lá na Europa já é assim, um treinador de defesa, um treinador de ataque, o treinador só vem e pincela tudo. Não, gente, não é assim não. O treinador está o tempo inteiro, o treinador instrui seus auxiliares naquilo que ele quer que seja feito. No Flamengo não é assim. No Flamengo o Tite abriu mão de ser treinador por problemas de saúde dele, da esposa dele, para formar o filho dele treinador do Flamengo. Essa é a grande verdade. O Flamengo, o time principal do Flamengo está nas mãos do Matheus Bach. E o Matheus Bach tem experiência zero. Basta comparar o time do Flamengo que vem entrando em campo com o time que entrou contra o Grêmio, gente. É só olhar. O time que entrou contra o Grêmio foi sensacional. Perdemos, mas olha a escalação que foi. Olha a molecada. E a gente jogou bem demais. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. O Tite estava certo. Porque o Tite sabe montar. Aliás, se não fosse essa questão do Matheus Bach, eu tô para falar para vocês que em caso de vitória do Luiz Eduardo Batista ou BAP, o Tite tinha grandes chances de permanecer técnico do Flamengo para o ano que vem. Ontem eu tive o prazer de fazer a entrevista com um dos presidenciáveis do Flamengo, o BAP. E eu tô tentando e tô agendando, Valim, já tá em andamento, até tá bem adiantado a conversa com Valim, com Maurício Gomes de Matos, com Rodrigo Dunge de Abrantes, tá um pouco mais difícil, mas se Deus quiser a gente vai conseguir também. Vamos tentar trazer o peruano e também o Delair Dombrowski para poder conversar com a gente aqui. O legal, dando uma pincelada na questão das candidaturas à presidência, é que assim, todas elas vão deixar para registrarem suas chapas no dia 30, tá? No último dia de registro. O dia de registro é do dia 10 ao dia 30. Eles vão deixarem todos pro dia 30, tá? E aí, depois do dia 30, a gente vai saber de verdade quem são os candidatos. Porque hoje tem 6, mas pode ser... Tem até o Pedro Paulo, me esqueci dele, inclusive. Tem 7, mas muitos deles não devem conseguir cumprir todas as exigências. E, portanto, depois do dia 30, fica mais fácil da gente enxergar os presidenciáveis e aí... o convite vai ser mais objetivo àqueles que a gente vai arguir sobre as ideias. Ontem eu falei com o Luiz Eduardo Batista do BAP, já coloquei aqui no canal um corte de uma fala dele sobre o Leixões, que está causando muita polêmica, tá muito diversificada a opinião. Então depois dá uma olhadinha aqui no corte só do assunto Leixões. Se vocês quiserem, eu faço um corte sobre o assunto estádio, que ele falou também. Tem coisas lá, assim, sensacionais. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários, coloco o corte aí pra gente ver. Se não, vocês podem assistir a entrevista inteira, que tem pouco mais de 1h15 de duração, aqui mesmo no canal Resenha Rubro-Negra. Nação, não se esqueça de deixar o seu like, curtir, né, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e também de se tornar membro VVP. Por apenas R$ 1,99 você vai fazer com que a gente mantenha a nossa infraestrutura e possa ir dando passos para a gente conseguir entrevistar os presidentes, os candidatos à presidência, seguir o Flamengo. Tá? A gente está tentando manter uma estrutura, ou criar novamente uma estrutura que nos permita fazer vídeos aqui no estúdio e também off, seguindo o Flamengo onde o Flamengo for. Eu preciso da ajuda de vocês. É só R$ 1,99. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botãozinho Seja Membro. Nação, para o jogo de hoje, mais do que mudanças táticas e mudanças de nomes com a entrada do Léo no lugar do Eric Pulgar, o time vai ter uma mudança de postura. Pelo que eu conversei com pessoas que estão lá no Uruguai, dentro da concentração do Flamengo, o clima dos jogadores é quase de revolta com o oba-oba que existe por parte do Peñarol, pela cantoria, pela maneira como o Peñarol veio conduzindo toda a situação.
E isso serviu de gatilho, serviu de ânimo e de motivação para os caras entrarem e jogar. Além da demonstração de carinho que a torcida rubro-negra deu ao levar o time ao aeroporto. Isso tudo está formando uma bolha de sentimentos dentro dos atletas que eles querem levar para dentro de campo hoje para conquistar esses 3 pontos, que nem é tão absurdo assim. 1-0, nós vamos para penalidades. 2-0, a gente liquida a fatura dentro da casa dos caras. O fato é que o Penharol hoje vive um momento bem parecido com o nosso. Eles também estão em ano de eleição. Acabaram de completar 133 anos e estão animados, empolgados com a festa que está tendo lá e com o time que foi montado para fazer bonito nesse ano de eleição dentro do clube. A diferença é que lá as coisas estão dando certo. Eles têm um treinador que venceu uma Libertadores com eles, a última, que é o Diego Aguirre. Tem uma identificação muito grande com o time deles. Nós temos um treinador que não tem identificação nenhuma com o Flamengo e que abriu mão do seu trabalho para formar seu filho treinador de futebol. O que vai acontecer hoje, vitória ou derrota, vai impactar diretamente naquilo que vai acontecer no Flamengo daqui para frente. O Flamengo amanhã pode amanhecer com o Ninho do Urubu cercado de seguranças e com a PM, com a torcida protestando, pedindo a saída do técnico Tite. Ou pode amanhecer mais feliz, mais animado e sabedora que a gente vai chegar em algum lugar. Porque a gente passando hoje, para mim, a opinião do torcedor não tem influência nenhuma em resultado, em tática, em nada, e nem na opinião de vocês. Tô falando o meu sentimento como torcedor. Se a gente vira esse jogo hoje, a Libertadores é nossa. É o meu sentimento. Só um torcedor rubro-negro falando. Agora, com informação. Se a gente não passar amanhã, as chances são do Tite pedir para sair. Do Flamengo nem precisar mandá-lo embora. Do Tite pedir para sair. Pessoas próximas do treinador falaram nos bastidores que para ele já deu. E se amanhã ele não for o treinador classificado, se o time não responder do jeito que ele espera que responda, que amanhã ele bota a viola no saco e pede para sair. Agora ele pode pedir para sair e o Flamengo recusar. Vamos ver o que vai acontecer. Se ganhar hoje, você quer o Tite no Flamengo até o final do ano? Eu tô perguntando se você quer. Eu sei que o Flamengo não vai mandar embora se ganhar, não. E se for mandado embora? Luiz Castro tá aí, só esperando o Flamengo fazer assim para ele vir. Nação, eu tô com muita esperança. Eu amanheci com urubus cantando na minha janela. E eu tenho certeza que hoje vai ser diferente. Sentimento de torcedor rubro-negro. Tamo juntos, nação. Tenham todos vocês uma excelente quinta-feira. Hoje é o dia. Eu tô sentindo, se Deus quiser, vai ser hoje. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.